Tudo bem? Espero que os irmãos estejam bem. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu decidi gravar essa pregação, considerando que hoje na igreja estava sem luz. E eu gostaria muito que os irmãos da igreja tivessem acesso ao que nós conversamos hoje lá. Então, após uma introdução na semana passada sobre como nós deveríamos processar, digamos assim, teologicamente, a relação entre o povo de Deus e as autoridades instituídas, hoje então eu gostaria de estudar junto com os irmãos um pouquinho qual foi o caso prático, um dos casos, claro, da Escritura, em que a gente aplica aqueles conceitos que nós lidamos semana passada, cidade dos homens, cidade de Deus e tudo mais, como que a gente aplica na prática, num caso bíblico, quando alguém da igreja se depara com uma autoridade instituída. Então, primeiramente eu quero resgatar então alguns conceitos que nós lidamos na semana passada, e depois de resgatar os conceitos, rapidamente, a gente vai para o texto bíblico, e no texto bíblico a gente vai tentar aplicar um pouquinho daqueles conceitos, desses conceitos que eu vou trazer para vocês aqui, ao caso específico, ok? Então, primeiro, quero lembrar para os irmãos que nós estudamos semana passada que nós estamos falando de um conceito de que a história compõe a formação de duas grandes descendências, duas grandes dinastias, duas grandes descendências estão sendo construídas na história. São duas civilizações que nós chamamos de duas cidades. Primeiro nós chamamos cidade dos homens e depois cidade de Deus. E são duas civilizações que são por si só antagônicas e contraditórias. Uma, então, é chamada de cidade dos homens. E a cidade dos homens a gente tratou, junto com os irmãos, como uma civilização terrena feita para reger, esse mundo aqui. E a epítome, o que exemplifica essa civilização, foi quando Caim, em Gênesis capítulo 4, fundou uma cidade. Considerando-se que Caim, por ter matado Abel, ele é o típico cidadão de uma cidade terrena, descendente da serpente. E essa civilização, chamada, que Agostinho vai chamar depois de Cidade dos Homens, vai ter como emblema final em Apocalipse a Babilônia, ou Babel. E é uma civilização marcada por formas de se governar os homens de acordo com as leis que nós temos aí. Então, a política, do jeito que a gente conhece hoje, ela é a forma que se criou na história para governar essa civilização humana, terrena, temporária, fundada inicialmente por Caim e que termina com a cidade do pecado, a Babilônia. E nós lidamos semana passada também com uma outra civilização fundada não por Caim, mas pelo irmão de Caim, Abel. Uma civilização que é fundada quando Abel morre e se torna o primeiro cidadão dos céus. E essa civilização, ela também é fundada com base numa cidade. Então, conforme Abel morre e vai para o céu, ele é o primeiro habitante da chamada Nova Jerusalém, e ele vai representar o primeiro habitante, então, de uma civilização que é eterna, que é santa, que vai durar para sempre em justiça, em liberdade. E Abel, ele representa dessa forma aquele que geraria a dinastia de Jesus Cristo, que vai ser o rei dessa nova cidade. E o que acontece é que nós que somos crentes, hoje, nós que estamos vivos, nós habitamos essa cidade dos homens, a cidade de Caim. Ao mesmo tempo a gente vive aqui, mas vive aqui de olho lá, né? Na cidade celestial, na cidade de Deus. Então, a gente vive aqui, embora a gente seja cidadão de fato lá de cima. Então, a gente vive aqui como estrangeiro, como peregrino, mas a nossa cidadania está lá em cima. Então, nós somos da cidade celestial, mas a gente vive no dia a dia na cidade dos homens.
E enquanto a gente vive aqui com valores de lá, é óbvio que nem sempre vai ser compatível exercer o que a gente acredita como certo, como bom, em um ambiente em que as leis e a governança atual está envolvida com outros valores, outras crenças, outras formas de enxergar a existência. Então, nessas duas cidades, nós vamos perceber que cada cidade privilegia certas crenças. E nós vimos, por exemplo, rapidamente, que a cidade dos homens vai lidar com as coisas da vida aqui. E a cidade de Deus, por outro lado, e eu quero daqui a pouquinho lidar com isso no texto, ela vai lidar com outro conteúdo, um conteúdo celestial, infinito, atemporal, eterno e tudo mais. Então, essa é a lembrança para a gente estudar o nosso texto. E para estudar o nosso texto, eu quero mostrar aqui para vocês, olha lá, eu estou dando um nome para o nosso estudo aqui, e o nome do nosso estudo de Atos capítulo 4, versículos 1 a 22, o nome vai ser O Confronto, ok? O Confronto. Esse texto, então, que nós vamos estudar hoje, é um texto que eu quero tratar com os irmãos em 4 grandes cenas. Já foi no teatro? Já foi no teatro? No teatro, quando às vezes, uma das formas de se organizar teatro, às vezes novela é assim também, filme é assim também, o teatro muitas vezes opera com cenas. Então começa a cena 1, você tem alguns personagens num cenário, e ali eles interagem, fazem algumas coisas, de repente a luz apaga, esses personagens saem de cena, vem um outro cenário e surge uma segunda cena, ok? E aí a segunda cena se desenrola, termina a segunda cena, a luz apaga, muda o cenário, mudam os personagens, enfim. O texto que nós vamos lidar hoje, de Atos capítulo 4, eu quero lidar com os irmãos em algumas cenas, ok? São 4 cenas especificamente, e conforme as cenas vão se desenrolando, aí eu vou fazer observações sobre essa questão de cidade de Deus, cidade dos homens, conforme, digamos assim, esse esqueleto que a gente estabeleceu na semana passada. Então eu quero começar com a cena número 1, ok? A primeira cena, e eu vou ler com os irmãos então o que está escrito no texto de Atos capítulo 1, versículos 1 a 4, e eu quero que os irmãos pensem na primeira cena. Já eu passo para os irmãos aqui o título que eu vou dar aqui para a primeira cena. Então, na primeira cena, Atos 4, 1 a 4, diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram, dos homens que creram, a perto de 5.000. Essa é a primeira cena, e eu quero dar o nome para essa primeira cena de o estopim da oposição. Observa comigo nessa cena, que nessa cena há alguma oposição. Observa que no versículo 1 chegam os sacerdotes, chega a guarda, o capitão da guarda. No versículo 2 diz que eles estavam muito perturbados. No versículo 3 diz que eles agarraram Pedro e João e colocaram na prisão. Enfim, ocorre oposição. Agora, esse título que eu dei para essa primeira cena, em que então os apóstolos estão ali no templo e vem o guarda, vem os saduceus, vem os sacerdotes e os agarram. Esse título diz o estopim, né? Estopim é aquela coisa que dá início, aquela fagulha, aquela faísca que dá início a alguma coisa. E nesse texto, o que será que daria início a essa perseguição? O texto vai dizer, inclusive, essa oposição, né? Que os saduceus, versículo 1, olha lá, os sacerdotes, capitão e saduceus, versículo 2, estavam perturbados, muito perturbados.
Por que eles estavam perturbados? Eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, que eles estavam perturbados, em primeiro lugar, no que eu estou chamando aqui, nessa nossa primeira cena, com a representatividade do grupo, o aspecto quantitativo. Olha comigo o versículo 4. Veja comigo o versículo 4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 5.000 convertidos. Nem Billy Graham, em toda a sua glória, talvez tenha tido 5.000 convertidos numa única pregação. Então a igreja, ela começa bombando. Grupo de 5.000 pessoas. Aqui na nossa cidade nós não temos nenhuma igreja, até onde eu sei, que reúna regularmente 5.000 pessoas. Nós não temos nenhuma igreja que reúna ocasionalmente 5.000 pessoas. E aí nós temos um grande problema. A igreja, veja, para a igreja, para quem é crente, para Jesus, número não é importante. A gente tem outros valores mais importantes do que número, que é o ensino, que é a transformação. Já eu falo mais sobre isso. Mas para as pessoas que estão de fora, especialmente para quem é da cidade dos homens, quantidade importa. Quando os evangélicos eram um grupo pequeno, por exemplo, no nosso país, isso há anos atrás, ninguém se importava. Eu até contei hoje para os irmãos lá na igreja, quando eu estudava na escola, eu era o único evangélico da minha classe. Até o colegial eu era o único evangélico. Veja, eu nem era crente, ok? Mas eu era o único evangélico. E, enfim, eu me lembro que eu só fui ter um outro colega evangélico na minha classe quando eu estava no terceiro colegial. Então era muito mais raro nós termos crentes na vida normal. Agora, nos últimos 20 anos, os evangélicos chegaram a 30% da população. Claro, coloca aí dentro o Igreja Universal, a Paz e Vida, e um monte de igreja neopentecostal e tal. Pra a gente às vezes nem considera alguns desses como irmãos, eventualmente. Mas a realidade é que para quem está na cidade dos homens, essa representatividade importa. Então a turma começa a ficar preocupada quando tem 5.000 ali que estão chegando no grupo de crentes. Veja, mais uma vez, para Jesus, por exemplo, número nunca importou. Jesus teve 12 seguidores. Você tem um monte de seguidor em rede social, parabéns. Você tem muito mais que Jesus. Jesus teve 12 e um deles era Judas ainda, né? E o volume de pessoas talvez tenha chamado a atenção, por isso talvez que Lucas coloque isso no texto. Mas há um segundo fator aqui, que é o estopim dessa oposição, e eu quero mencionar para vocês, e esse fator é muito importante, está no versículo 2. Veja comigo o que diz o versículo 2. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, por que há o estopim aqui da oposição? Não é apenas a representatividade do grupo. O estopim da oposição vai surgir também, segundo o versículo 2, a partir do conteúdo que é pregado. E eu quero mencionar esse conteúdo aqui também em duas partes. Em primeiro lugar, diz que eles estavam proclamando em Jesus. Em Jesus. Eles estavam proclamando em Jesus. E eu fiquei pensando por que esse em Jesus aqui ele é importante. Turma, se a gente for falar para qualquer pessoa lá fora sobre, por exemplo, temas como Deus, espiritualidade, como você ser
melhor, não é? Como você ser melhor na sua família. Falar sobre graça, eu quero falar um pouquinho sobre amor, sobre, sei lá, coisas boas da vida, como você ser uma pessoa de sucesso, um bom funcionário. Todo mundo vai gostar, todo mundo vai gostar. Eu me lembro, por exemplo, há um tempo atrás eu assisti um filme, e o filme era sobre uma menina que tinha sido curada. Então era uma menina crente, de uma igreja evangélica, uma igreja que era batista, inclusive. Então a menina, no filme, ela vai ser curada, mas o filme tinha sido comprado, os direitos tinham sido comprados por uma atriz de Hollywood. E nesse filme, então, olha que interessante, a menina vai ser curada num milagre, numa árvore ali e tal. Nesse filme então tem a cura, tem eles a família indo na igreja, tem pregação do pastor, tem música de banda famosa. Nesse filme só não tem uma coisa: o nome de Jesus. Fala de Deus, fala de oração, fala de fé, fala de espiritualidade. Porque quando se fala de Deus, todo mundo aprova, todo mundo gosta. Deus é o amigão. Mas quando a gente fala de Jesus, a turma não gosta. A turma não gosta. O nome Jesus traz oposição. Mas olha que interessante, não é apenas de Jesus que se fala. Há um tema muito importante que é a ressurreição. Eles estavam proclamando em Jesus a ressurreição. E eu fiquei pensando tanto tempo essa semana, por que a ressurreição geraria oposição? Mas olha comigo no versículo 1, quem são as pessoas que estão lá no templo? Dá uma olhadinha. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. É interessante que os saduceus eram aqueles que eram os liberais da época de Jesus. Eles não acreditavam no poder de Deus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em anjos, nada que era sobrenatural. Então, quando esses camaradas ouvem sobre ressurreição, ele fala, opa. Então, tem aquela multidão, 5.000 pessoas, acreditando em algo que eles não acreditam, passou do limite. E isso é interessante no Evangelho. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus sofreu oposição dos saduceus, que eram os liberais. Sofreu oposição. Jesus tem embates com os saduceus 2 ou 3 vezes no Novo Testamento. Mas olha que interessante, quando Jesus esteve no mundo, ele também teve oposição dos fariseus, que eram os ultraconservadores. O fariseu acreditava na família, acreditava no Antigo Testamento, interpretava até literalmente a lei e tudo mais. Então, Jesus teve confronto com os liberais saduceus, Jesus teve confronto com os conservadores fariseus. O que acontece é o seguinte: Jesus e o cristianismo, turma, ele sempre vai, de alguma forma, não agradar alguns tipos de radicalismo. Então, para os liberais, uma vez eu ouvi isso de um amigo meu há muitos anos atrás, para os liberais, Jesus Cristo era muito conservador. E para os conservadores, Jesus Cristo era muito liberal. Jesus andava com pecadores, uma mulher pecadora lavou o pé dele, conversava com mulher samaritana, não guardava o sábado segundo a tradição. Então, para os liberais, Jesus era conservador demais. Esse negócio de ressurreição, de anjo e tudo mais. E para os conservadores, Jesus era liberal demais. Então, esse conteúdo que está sendo pregado pelos apóstolos, que é um conteúdo de ressurreição para uma turma liberal, e de Jesus, especificamente o nome de Jesus, isso vai iniciar uma oposição. E essa é a primeira cena. Estão lá os apóstolos, chegam os guardas, levam eles embora e colocam na prisão. E as luzes se apagam e vai agora mudar o cenário e nós vamos conversar sobre a segunda cena. E para a segunda cena eu quero ler com vocês agora Atos capítulo 8, versículos
versículo 5. Aqui está aparecendo 8 para vocês, né? Versículos, eu vou ler aqui do versículo 5 ao versículo 15, ok? Já apareceu para vocês aqui o nome da cena, o nome da segunda cena. Eu vou dar o nome de O Abismo, ok? O Abismo, mas eu vou explicar daqui a pouquinho por que esse nome. Então eu vou ler aqui do versículo 5 e diante, e já você pega aqui do versículo 8 que está na sua tela aí. Versículo 5 diz assim: No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Deixa eu mudar de slide aqui. Pera aí. Vê se tem mais texto aqui. Não, eu vou continuar lendo aqui então. Pera aí. Faltou um slide aqui. Deixa eu continuar lendo aqui para vocês. Ops. Um segundinho. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Cena 2, eu estou chamando a cena 2 de O Abismo. O Abismo. Na cena 2, então, Pedro e João tinham passado a noite na cadeia, eles tinham visto o sol nascer quadrado, e logo cedo, logo que amanhece, logo que se torna manhã, o sacerdote, o sumo sacerdote, o outro sacerdote, os membros da família do sacerdote, está todo mundo ali. Todo mundo que importa para a política judaica está lá. E logo de manhã eles chamam Pedro e João para um interrogatório. E olha o nome que eu dei para essa cena do interrogatório. A cena é O Abismo. E aí você olha para o texto e fala: mas Pedro, onde que tem... Vou pôr o texto aqui para vocês. Vou pôr o texto aqui. Onde que tem abismo nesse texto? Eu não estou vendo abismo. Eu estou vendo os apóstolos pregando. Cadê o abismo? Turma, eu quero que vocês observem aqui os temas de cada parte aqui. O tema que os sacerdotes trataram e o tema que os apóstolos trataram. E eu chamei essa cena de O Abismo porque nós vamos observar que é uma distância tão grande. Em termos de conceitos, de valores, de preocupações, há uma distância tão grande entre o que os sacerdotes perguntaram e que os apóstolos responderam. São temas tão distantes, tão diferentes, tão divergentes, que é como se existisse um abismo entre eles, que é intransponível, uma comunicação que tem um grande abismo entre sacerdotes e apóstolos. Eu até coloquei aqui, tão distante como está a terra do céu, estão as preocupações dos sacerdotes e as preocupações dos apóstolos.
Veja comigo então com o que se preocupam, por exemplo, os apóstolos, ok? Dá uma olhadinha aqui, versículos 6 e 7, diz assim: Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha a pergunta aqui. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder vocês fizeram isso? Quem deixou? Quem foi a autoridade? Cadê as 3 vias assinadas? Observe que eles estão preocupados com poder. Eles estão preocupados com a fonte da autoridade. Turma, poder é uma preocupação típica, super típica, da cidade dos homens. Essa é a preocupação das autoridades. Com que autoridade? Nome de quem que você fez isso? Quem está autorizando? Qual é esse poder? Como que é? E os apóstolos? Com que estão preocupados os apóstolos? E eu quero delinear um pouquinho a resposta de Pedro, a partir do versículo 8, falando, em primeiro lugar, antes de falar com o que eles estão preocupados, eu quero trazer no versículo 8 como Pedro está. Versículo 8 diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Eu quero observar que quando Pedro vai começar a falar dos temas que para ele são pertinentes, Lucas faz questão de mencionar o estado em que Pedro se encontra. Pedro está num estado que a gente chama na teologia de enchimento, plenitude do Espírito. Ou seja, é alguém que é um estado temporário, mas acontece em alguns momentos do Novo Testamento, na Escritura, em que a pessoa está tão controlada pelo Espírito Santo que o que ela fala é algo que está sendo dirigido, impelido, controlado, dominado pela terceira pessoa da Trindade. Então, quando Pedro vai manifestar o que ele pensa aqui, a gente tem que observar que é tanto o que Pedro pensa, como também uma influência quase que controladora do Espírito, ensinando para Pedro, para que ele fale o que o Espírito quer que ele fale. E eu vou mexer com vocês agora aqui. E olha o que o texto vai dizer, veja comigo o versículo 8. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, disse: Viva o SUS! Igualdade já! Lula lá, brilha uma estrela. É isso que ele diz? Desculpa, turma, desculpa. Eu errei a versão, eu vou usar a outra versão. Olha que diz o texto, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: voto impresso, fora STF. Mito, mito, mito. Turma, desculpa a brincadeira. Eu estou chamando atenção aqui para aquilo que a gente se tornou como igreja. Nós deixamos de lado a pregação das coisas mais sublimes, mais elevadas que já existiram. A pregação de Jesus, da salvação, da graça, do amor, da fé, do céu, do inferno. E nós vendemos essa pregação por um prato de lentilha ideológica qualquer. Porque olha o que de fato o texto diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram,
mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro e João, cidadãos da cidade de Deus, quando eles vão abrir sua boca diante das autoridades, eles vão falar daquilo que é próprio da cidade de Deus. Eles pregam Jesus, salvação, ressurreição, confrontam pecados. E Pedro fala: Jesus o Nazareno, o caipira, morto por vocês, ressuscitado por Deus, poderoso para curar. Menciona ainda o Salmo 118, 22. Aquele rejeitado por vocês que são construtores. Ele é a pedra, a pedra angular. E Pedro finaliza então essa mensagem do céu, cheio do Espírito, com uma declaração teológica, turma, que é para dar uma aula inteira de 4 horas. E a declaração dele é, olha lá: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Porque quando um homem está cheio do Espírito Santo, turma, ele fala das coisas do Espírito. E desculpa se não tem sido esse o seu discurso na sua vida, na internet, no seu Face, se é que existe ainda, seu Zap Zap. Se os temas que a gente lida não são temas do céu, é porque está faltando o céu na sua vida. Porque quando os apóstolos têm a primeira chance da vida de estar diante das autoridades político-religiosas, as autoridades estão preocupadas com poder e autoridade. Mas tudo que os apóstolos conseguem pregar é sobre a salvação que vem da pessoa maravilhosa e magnífica de Jesus Cristo. Aliás, se você observar, na pregação de Pedro, do capítulo 2, Atos 2, quando desce o Espírito, na pregação de Pedro, capítulo 3, quando ele prega para o povão no templo, e na pregação de Pedro em Atos capítulo 4 para as autoridades, o conteúdo é quase o mesmo. Porque toda oportunidade deveria ser usada por nós para a gente falar daquilo que compõe de fato a nossa cidadania. Por isso, o nosso discurso, a nossa bandeira, a nossa ideologia é uma ideologia de cruz, de ressurreição, de negar-se a si mesmo, de exaltação de Cristo. E principalmente, nesse caso, a nossa ideologia é de que o nosso reino não é aqui neste mundo. E o texto vai terminar, veja como essas declarações profundas de Pedro, elas são recebidas. Essa segunda cena, ela vai terminar no versículo 13. E eu quero fazer algumas observaçõezinhas aqui no versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Turma, esse versículo 13 é muito interessante. Os líderes observam algumas características. Primeiro, eles observam a coragem. Gente, sabendo que Pedro pouco tempo antes tinha negado Jesus diante de uma criada, é muito interessante observar que uma das características que marca o discurso dele agora é a coragem. E eles observam algo interessante, que Pedro e João eram homens sem estudo, ignorantes, diz o texto. Só que eles falam assim, embora sejam ignorantes, devem ter falado, nós fumo. Eles estiveram com Jesus.
Talvez essa seja um dos elogios, uma das declarações mais bonitas que alguém poderia ter. Você já pensou alguém chegar e falar assim, mas você é um burro, você é burro, 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 burro. Repetiu a 7ª série 8 vezes. Mas tem uma coisa, eu vejo Cristo em você. Rapaz, que elogio. Esquece o burro. Ser cidadão dos céus, turma, não anula as nossas dificuldades e limitações intelectuais. Essa é a realidade. Ser cidadão dos céus não anula a falta que uma boa educação faz. Mas quando a gente anda perto de Jesus, a gente fica parecido com Ele naquilo que realmente importa. É a nossa coragem que muda. E o texto não usa a palavra, mas quem anda próximo da Escritura, próximo da palavra de Deus, próximo de Jesus, o Verbo divino, começa a ter uma sabedoria. Então o texto não usa a palavra sabedoria, mas começa a desenvolver uma sabedoria, cara, que nenhum doutorado vai dar. Nenhuma Harvard vai conceder. E vamos ser honestos, né? O diferencial do povo de Deus nunca foi a cultura. Crente, na maioria das vezes, é bem ignorante, e o texto não está defendendo a ignorância. Mas o que está acontecendo é que aquelas autoridades ali tão estudadas, elas estão reconhecendo algo nos apóstolos, uma sabedoria que o cidadão dos céus deveria ter. Veja, as autoridades são capazes de reconhecer essa sabedoria, não são capazes de crer nesse Jesus da sabedoria. Mas observe, turma, o que a gente tem para oferecer de diferencial para os nossos líderes não é a nossa cultura. Desculpa, eu vou falar aqui. Não é nem a nossa visão de mundo. O que nós temos para oferecer para as autoridades, o nosso diferencial, é a nossa similitude, a nossa parecência, a nossa semelhança com Jesus. E é isso que os apóstolos oferecem nessa segunda cena. Eles pregam coisas mais sublimes. Jesus Cristo, morto e ressurreto, salvação, ressurreição, esses temas pedra angular. E o texto vai dizer que esses homens ficam maravilhados. Maravilhados. É isso que deixa uma autoridade maravilhada quando nós temos um conteúdo de fé que é percebido na nossa vida. E essa foi a segunda cena. Apagam-se as luzes e a segunda cena teve esse nome, o abismo. As autoridades preocupadas com assuntos desse tamanho e os apóstolos preocupados com as coisas divinas do céu, Jesus, salvação e tudo mais. Um abismo entre as duas preocupações. E chega então, agora, depois que as luzes se apagam, a terceira cena. E veja como a terceira cena se processa. A terceira cena diz assim, versículos 15 a 17. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? E agora, o que a gente faz? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que nós não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, a terceira cena, o nome que eu quero dar para a terceira cena é... Desculpem, né? Desculpa a falta de educação, né? O nome é o cala-boca. O cala-boca. Terceira cena, turma, é a cena mais curta. E ela é curta no texto porque acontece algo extremamente raro. Num grupo que tem sacerdote, escriba, fariseu, saduceu, guarda, sei lá, acontece quase um milagre. Sabe qual é o milagre? Essa turma toda concorda. Isso é um milagre. Essas autoridades judaicas não concordavam em nada, em nada.
mas aqui eles concordam. E quais são os temas que eles concordam? Versículo 16. Que faremos, pois? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. Eles concordam, em primeiro lugar, que não há como negar que houve um milagre. Eles são obrigados a reconhecer. Veja que foi uma coisa que se espalhou toda Jerusalém. Mas há um segundo tema que eles concordam. E o segundo tema é: nós temos que adverti-los, exortá-los, ordenar a eles que não falem com ninguém sobre o nome de Jesus. Turma, existe pouca unanimidade nas autoridades, vai por mim. Mas se existe algo que promove unanimidade, vamos tentar deixar esse Jesus de lado? Cidade dos Homens sempre gosta de temas populares. Jesus não é um tema popular. E mais, a Cidade dos Homens sempre gosta de controlar o conteúdo da fé. Numa época que eu estudei história na minha vida, um dos temas que eu mais gostei de estudar foi a Alemanha da época do nazismo, 33 até 45, sendo que 39 a 45 foi a guerra, mas a parte ideológica do nazismo foi de 33 a 39. E eu acho interessante que na Alemanha de Hitler não baniu as igrejas. Existem outros regimes totalitários que limitam ou banem as igrejas, tiram as igrejas de circulação. Hitler adotou uma outra estratégia. Qual que era a estratégia de Hitler? Não, vamos deixar as igrejas funcionarem, não tem problema. Deixa funcionar. Mas o que Hitler fez? Ele mandou colocar uma... eu só vou dar alguns parâmetros, vamos organizar, né? Só com alguns parâmetros. Mandou colocar uma bandeirinha no púlpito, com uma tal de suástica. Começa a reunião, um Heil Hitlerzinho básico, não é? Começou a selecionar alguns hinos em favor da Alemanha, sugerir que os judeus fossem tratados como o vilão da história. Não se esqueça que a morte de Jesus não é algo muito legal para um herói, não é? E foi feito assim. Apenas 30% da igreja alemã, 30%, se tornou o que nós chamamos de igreja confessante, que são igrejas que não permitiram controle do Estado. E são igrejas que criaram um movimento de resistência, inclusive. Mas, turma, é assim ao longo da história, na Coreia do Norte, assim, em vários outros regimes é assim. Quando o Estado, ou ele proíbe a igreja de existir, ou ele tenta manipular o controle. Olha, pode pregar, só não prega esse tema. Aqui esse tema é difícil pra gente. Tá, mas pode pregar o resto, pode. Existe essa arrogância meio que típica da Cidade dos Homens, de querer dominar o que nós vamos falar. Só que, gente, Pedro e João tinham pregado coisas tão preciosas: salvação, morte e ressurreição de Jesus, exclusividade de Cristo, pedra angular ou supremacia de Cristo. Mas observa que a autoridade raramente está disposta a ouvir o conteúdo de fé que a gente tem para trazer. Aliás, isso é importante, ouçam isso. Para as autoridades de qualquer linha ideológica, a igreja é só um meio para que eles atinjam seus fins. Aprendam isso. Na política, igreja é meio. Eles têm fins mundanos, fins de domínio temporal, domínio terreno. E a igreja é só um meio para atingir esses fins. E por isso, nessa cena, eles arrogantemente falam: nesse nome vocês não vão falar. E por isso, nessa cena, veja, os apóstolos nem participam dessa cena, eles se retiram do sinédrio, mas nessa cena eles decidem o cala a boca. E as luzes se apagam. E muda-se o cenário, porque chega a última cena do nosso texto, e eu quero passar aqui para vocês a última cena. Versículos 18 a 22 dizem assim: Então, chamando-os novamente,
ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. E o nome que eu quero dar para essa última cena é a Santa Rebelião. A Santa Rebelião. E por que a última cena é chamada de a Santa Rebelião? As autoridades estão dizendo o seguinte: vocês não vão pregar Jesus, eu não quero. Mas esse nome Santa Rebelião indica que há ocasião em que nós devemos dizer para a autoridade: nesse assunto que você está mexendo, desculpa, esse assunto é santo demais, amigo. Tem hora que a igreja tem que chegar para a autoridade e falar: cala a boca, já morreu. Quem manda em mim é Deus. Porque as autoridades estão preocupadas aqui com sua autoridade temporal, seu poder temporal. Eles não querem que o povo seja ensinado, não querem que Jesus seja um desafio à autoridade deles. Essa é a preocupação imediata daqueles homens. E eles ameaçam o uso da força. Às vezes usam a força. Não nesse texto. Mas eles ameaçam o uso da força. E eu fiquei pensando muito nessa ordem que as autoridades dão. A ordem é: vocês não podem pregar Jesus. Fiquei pensando muito sobre isso. Sabe o que aconteceria se no Brasil fosse feito um decreto promovendo prisão de 30 anos, pena máxima para quem pregar Jesus? Sabe o que aconteceria com a maioria dos crentes na igreja se fosse proibida a ideia de pregar Jesus? Você não pode pregar o nome de Jesus. Sabe o que aconteceria na segunda-feira, depois que promulgasse o decreto? Absolutamente nada. Tem um monte de crente que vive a sua vida sem sequer mencionar que Jesus existiu. Para um monte de crente que nunca pregou para Jesus, isso não significa nada. Ah, não pode pregar? Nossa, o que isso vai mudar no meu cotidiano? Nada. Mas para os apóstolos não é assim. Para os apóstolos, turma, pregar a Cristo é absolutamente inegociável. Para os apóstolos, pregar Jesus Cristo é inegociável, é essência. Para eles dizem: opa, amigo, essa ordem, desculpa, eu preciso obedecer a Deus. Para eles, obedecer a Cristo é a mesma coisa que pregar. Mesma coisa. A pregação para eles é tão importante que vale a pena se indispor com a autoridade. E no momento em que há perseguição na igreja, como eles vão enfrentar ali, é muito importante a gente saber quais são aqueles temas em que vale a pena a gente de fato dizer não para a autoridade, que vale a pena se indispor e correr risco. Porque tem gente que briga tanto por temas assim, às vezes tão irrelevantes. Quer dizer, tem a sua relevância, ok? Mas são temas tão menos essenciais. E veja como é importante a gente saber quais são os temas pelos quais vale a pena morrer. Você imagina a seguinte situação, né? Alguém chega algum dia para você, coloca uma arma na sua cabeça, vou colocar essa mão aqui, coloca uma arma na sua cabeça e diz assim: nega João Calvino, nega o calvinismo ou morre. Na hora eu falava assim: hashtag Calvino herege. Nega o pentecostalismo ou morre. Labachura, irmão, calma.
nega Jesus Cristo ou morre. Amigo, pode atirar. Porque existem temas que são absolutamente inegociáveis, a ponto de vale a pena morrer por eles. Vale a pena morrer por eles. Então nós temos que saber muito bem o que é inegociável. E eles vão falar, pregar Jesus para mim, desculpa, é essência. Pregar do que nós vimos e ouvimos do nosso Salvador é essência. Pregar que não existe nenhum outro nome no céu, na terra, é essência. Pregar que nós adoramos aquele que morreu e ressuscitou é essência. Pregar que pecadores são salvos pela fé é essência. E que Jesus Cristo é o Cordeiro digno de louvor, de toda adoração, e que não há nenhum outro caminho que leva ao céu, isso é essência. Isso não dá pra gente negociar. A pregação do Evangelho não está à mesa para negociações. Porque pode vir o presidente, turma. Pode vir os comunistas, os nazistas, o Papa, o Dalai Lama. Pode vir o bedel da escola, os amigos da academia. Pode vir o PCC, o Joe Biden. Pode vir o Putin, pode vir o muçulmano. Mas pregar Jesus é essência. Não dá para abrir mão. Vale a pena morrer. E mesmo que seja necessário desobedecer a Constituição, uma lei, uma portaria, um bilhete no prédio, nada disso deve nos impedir de pregar Jesus Cristo. Mas observe que quando Pedro e João pregam nessa atitude profético-confrontativa, veja comigo versículos 19 e 20, como eles fazem isso. Talvez haja alguma dica aqui pra gente, olha lá. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Veja, eles têm uma atitude profética, confrontativa, mas eles são grandemente respeitosos. Você não precisa gritar com a autoridade. Você não precisa xingar a autoridade. Vossas excelências, eu lamento, mas eu não posso deixar de... Seja respeitoso. E aí vem uma parte que também é surpreendente na passagem, versículo 21, veja comigo. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. As autoridades, surpreendentemente, entendem que, ok, vocês vão desobedecer, mas tudo bem, pode ir embora. Mas eu quero que os irmãos entendam que nem sempre é assim. Algumas vezes crente responde processo. Em outros lugares, crente apodrece na cadeia. Em alguns lugares do mundo, crente é apedrejado. Agora, quando a gente prega o evangelho, tudo pode acontecer, inclusive nada. E com eles não acontece nada. E eles então são liberados, e semana que vem a gente vai ver o que acontece quando eles retornam para a igreja. São essas as 4 cenas. Primeiro, ao estopim da oposição, que é a quantidade de pessoas, e a ressurreição em Jesus, esse conteúdo de fé. Depois, deixa eu ver se eu tenho aqui o resumo para vocês aqui, deixa eu ver. Creio que eu tenho aqui o resumo das cenas. Aqui, isso. Então, o estopim da oposição, que é o tema da ressurreição em Jesus. Depois nós vimos a cena 2, em que as autoridades se preocupam com o poder político. E há um abismo tão grande, porque os apóstolos estão preocupados com salvação. Vem a cena 3, que é o grande cala-boca, em que as autoridades querem interferir na mensagem. E vem a cena 4, tá a cena 3 aí, mas a cena 4, que é a santa rebelião, o famoso cala-boca já morreu, quem manda em mim, quem manda na minha pregação é Deus. Eu gostaria de concluir todo esse nosso estudo de 2 semanas com um último slide aqui, lidando com algumas lições, talvez, que a gente possa
tirar disso tudo aqui e eu quero trazê-la para vocês. Primeiro, pregar Jesus Cristo, vivendo na cidade dos homens, é arriscado, é perigoso. Da oposição, da conflito, delegacia, processo, a realidade é que pregar Jesus Cristo no contexto atual é perigoso. Segundo, os apóstolos não perderam tempo falando de coisas ou de valores temporais. Eles não perdem tempo falando de economia, de finanças, de educação, embora a gente até possa discutir esses temas. Mas como nossas oportunidades com as autoridades são tão escassas, nós deveríamos pensar muito bem se a gente deveria se envolver muito com outros temas que são tão passageiros. Falei se envolver muito. Mas no caso aqui, os apóstolos não perdem tempo falando de coisas do dia a dia, coisas temporais. Terceiro, neste texto, observe que a atitude confrontativa profética só acontece na cena 4. A gente não precisa ser confrontativo o tempo todo, só naquilo que é essencial e necessário. Quarto, pregar Jesus é essencial e inegociável e vale a própria vida. E 5, Deus é quem controla o resultado dessa nosso embate, da nossa pregação às autoridades. Enquanto alguns morrem, outros saem ilesos, tudo pode acontecer na pregação do Evangelho, inclusive nada. Irmãos, era isso que eu tinha pra gente hoje. Espero que Deus me ajude e te ajude a vivermos para aquilo que de fato é essencial. Deus abençoe vocês. Nos vemos semana que vem na igreja. Um grande abraço. Valeu.